Salve, salve, salve pessoal! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Galera, que final de semana! Esse time do Flamengo, não só o time, mas esse momento que vive o Flamengo precisa ser estudado, cara, porque é impressionante como a fase é boa e como o momento é fantástico, como o momento que vive esse Flamengo é sensacional, né? Não tem como a gente, não tem como eu vir aqui fazer esse podcast hoje e falar outra coisa, né? Alguns torcedores aí de outros clubes, principalmente os clubes rivais, podem estar cansados, um pouco cansados de ouvir aí só falar de Flamengo, mas gente, não tem, infelizmente, eu acho que todo mundo, não tem como a gente deixar de admitir o que faz esse time do Flamengo. Não tem como. E a gente precisa vir e a gente precisa falar, porque eu já estou falando aqui no podcast mais de uma vez. Tá? Tudo isso que está acontecendo com o Flamengo é algo que tem que ser visto como uma coisa positiva e uma coisa que pode ser espelhada por outros clubes. Claro que questão financeira não tem como equiparar, eu já falei isso aqui, é muita grana envolvida, claro, mas existem formas, né, de se contornar a questão financeira, né, e existem formas, sim, de você se planejar melhor, né, fazer contratações melhores e não ficar gastando um monte de dinheiro com jogador que vai ficar no banco, com jogador que vai brigar com o técnico, jogador que vai ficar no departamento médico, jogador que vai ser emprestado. Então, isso, essa campanha do Flamengo esse ano deixa lições muito importantes para todo mundo, não só para nós torcedores, mas principalmente para os clubes e para os gestores dos clubes, né, do futebol brasileiro, porque de fato o momento em que o Flamengo vive, e eu já comecei o podcast falando, é fantástico. As coisas acontecem de uma forma com o Flamengo inacreditável. É absolutamente inacreditável. Eu vou começar já falando desse jogo da Libertadores, que foi o primeiro título do Flamengo neste final de semana e segundo, né, nesse ano. Terceiro se contar a Florida Cup também, mas campeão carioca, né? E no sábado se consagrou aí campeão da América, bicampeão agora, depois de 38 anos, lá no estádio de Lima, né, no Estádio Olímpico de Lima. Então, é um jogo que tudo se encaminhava, mas absolutamente tudo se encaminhava para uma noite, para um dia, para uma tarde aí, no caso para a gente aqui que estava no Brasil, muito melancólica. Uma tarde das mais difíceis para o torcedor flamenguista, porque o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo foi muito bem controlado pelo River Plate. O River sai na frente, né? 14, 15 minutos do primeiro tempo. Um gol que um erro do William Arão com o Gerson, os dois não se entenderam. A bola sobrou, né, pro jogador do River Plate, que foi lá e empurrou para a rede. Tá? O River, a partir disso, começou a tomar conta do jogo. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola, por aí. Só para não ser injusto aqui, quem fez o gol do River foi o Boré, tá? Não falei aqui, mas foi o Boré. Boré, não sei como se pronuncia o nome dele. Mas depois disso, o River dominou o jogo e o Flamengo entrou num redemoinho, né, num furacão aí de falta de confiança. É, Tinha muita posse de bola, mas não conseguia fazer absolutamente nada. O Flamengo teve apenas um chute a gol no primeiro tempo, com 70% de posse de bola, e o River Plate que teve pelo menos mais duas grandes oportunidades de abrir o placar, de ampliar o placar, e não conseguiu. O River voltou para o segundo tempo muito conservador, é, é, enrolando o jogo. O goleiro, o Armani, cara, é impressionante, né? Como esses caras gostam de fazer isso. Demorava meia hora para cobrar aí um tiro de meta, mais meia hora para cobrar um lateral, mais meia hora para cobrar uma falta. E o River foi cozinhando o jogo. E naquele momento, a sensação que a gente tinha é que
não só empate, mas uma virada era praticamente impossível, porque o River cozinhava o jogo da forma como eles gostam de fazer, abriu mão de jogar no ataque. O Flamengo teve aí uma grande oportunidade, né? Ficou um bate-rebate na área. O Everton Ribeiro chutou, o Armani defendeu, e antes disso o Gabigol tinha tentado chutar, bateu no zagueiro, foi um toma lá da cá, e o gol não saiu. E aí, pô, você olha e você fala, ó, cara, não é dia, né? O Flamengo já não vive um bom momento, os jogadores errando passes é, desnecessários, passes que a gente não está acostumado a ver, o nervosismo claramente estampado, né, na forma como o Flamengo jogava dentro de campo e o River só cozinhando, o River só cozinhando. E quem viu a partida naquele momento, talvez, talvez não, mas tirando os flamenguistas que a esperança é a última que morre, mas a sensação que passava era que seria impossível, seria improvável não só empate como uma virada, porque é, é, o River tomava conta do jogo, né? E com muita tranquilidade, mesmo tomando alguns sustos, com muita tranquilidade conseguia controlar as ações, conseguia ter, de certa forma, um controle emocional do jogo, principalmente emocional. O técnico, o Flamengo começou a crescer. E aí a punição veio, é um gol do Gabigol, o empate veio, né? O River muito tranquilo, e aí um erro que o River cometeu com o Lucas Prato, né? Jogou aqui no Brasil, no Atlético, no São Paulo. Um erro do Lucas Prato, o Arrascaeta dá o bote, rouba a bola, cria aí o contra-ataque e o Gabigol faz o gol do empate, o gol do alívio. E aí sim, nesse momento parecia que a partida se encaminharia para uma prorrogação, né? Por mais que o gol tivesse saído, era inimaginável que uma virada viria, né? Que uma virada aconteceria, porque o jogo já estava nos acréscimos, né? Então, assim, era inimaginável, era o que eu falei, era impensável que algo poderia acontecer, que algo poderia mudar, e o segundo gol veio para a virada, né? Uma atrapalhada da defesa do River, a bola sobra caprichosamente no Gabigol, que é, é, o cara tem sangue frio, né? O cara, a bola sobrou para ele, ele foi lá e pôs para a rede, né? O cara que tá lá para ser decisivo, e ele foi decisivo, e ele fez o gol não só do empate, como da virada, como da classificação, como do título, né? E aquilo que eu falei, o momento é fantástico, porque o Flamengo ganha 2 gols aí no final da partida, é que caíram do céu, assim, com todo o respeito, né? Teve o mérito do Arrascaeta de dar o bote no Lucas Prato para roubar a bola, teve o mérito do Gabigol de acreditar na jogada, de acompanhar os zagueiros e a bola sobrou para ele. Mas, gente, a gente tem que ser honesto, né? O momento, a fase é tão excepcional que são 2 lances que caíram do céu, porque o River Plate não é time de cometer os erros que cometeu, né? Tanto no primeiro quanto no segundo gol. Fato é que o River não respeitou a bola e a bola pune, né? Os argentinos estão cansados de ganhar títulos dessa forma, né? Ficar cozinhando o jogo, ficar enrolando o jogo. E dessa vez, felizmente, né? A bola puniu esse tipo de jogo, felizmente, porque ia ser muito triste, né, ver um River Plate ganhar um título de Libertadores só enrolando, cozinhando, jogando o segundo tempo, só enrolando o jogo. O River não jogou para vencer, vamos ser sinceros. Ganhou, né, o gol. Se eu falei que o Flamengo ganhou 2 gols aí que caíram do céu, o River também, o gol do River caiu do céu, porque foi um erro bizonho de defesa do Flamengo, que expôs aí claramente o nervosismo, né, dos jogadores. Ganhou, caiu, o gol caiu do céu, eles fizeram. Mas a partir daí eles não conseguiram, não conseguiram não, não quiseram buscar mais o jogo, porque eles eram superiores na partida. E eles tinham o controle emocional da partida, e eles tinham condições sim de voltar para o segundo tempo e matar essa partida. E eles não fizeram, né? O Galhardo optou por fazer um jogo de segurança, um jogo que, mais uma vez eu repito, eles estão muito acostumados a isso e eles estão cansados de ganhar título de Libertadores com isso. Não estou aqui falando que só porque eles fazem cera
eles jogam um futebol pior, eles não merecem ser campeão. Não é isso. Tá? O Boca Juniors do início dos anos 2000, que ganhou tudo, ganhou vários títulos de Libertadores, era um baita de um time, jogava muita bola. Mas eles não abriam mão desse tipo de jogo, quando necessário. Fazer cera, uma provocação, e o River não abriu mão disso, né? Faz parte, é o estilo do futebol argentino e a bola puniu. Felizmente, eu aqui não tenho como não ficar contente com isso, porque cansa, sabe? Você vê esses caras, né, ficar fazendo isso, fazendo essa cera, e o que mais, cara, o que mais irrita é a cobrança de tiro de meta. E a arbitragem não coíbe isso, eles não dão cartão, de forma alguma. É impressionante quanto tempo os goleiros enrolam, principalmente os sul-americanos. Não estou falando que brasileiro não faz isso também, mas é impressionante como os goleiros sul-americanos, tirando o Brasil, como eles conseguem cozinhar o jogo e a arbitragem não faz absolutamente nada, né? E o River fez isso, tentou fazer uso dessa artimanha e acabou sendo punido, né? A bola puniu, felizmente, né, os deuses do futebol não permitiram que isso acontecesse e o Flamengo se consagrou aí campeão da América mais uma vez, bicampeão agora o Flamengo, e o título, um título que está em ótimas mãos. Se fosse para o River também, óbvio, estaria em boas mãos, mas de novo, para mim o River não respeitou a bola, né? O Galhardo aprendeu uma dura lição de que o futebol tem que ser jogado e o futebol, o jogo tem que ser vencido para ganhar o título. Não é fazer um gol e aí ficar enrolando, ficar cozinhando o jogo, ficar fazendo cera, ainda mais com um time tão perigoso como é o Flamengo, né? Parece que ele não estudou o Flamengo. Ele obviamente estava ali na partida, ele acompanhava o termômetro da partida e ele via claramente que o Flamengo estava nervoso. E eu acho que por causa disso ele optou por por não correr mais riscos, né? De não ousar, de não buscar o segundo gol. Fato é que deixaram espaço para o Flamengo, atraíram o time do Flamengo, o Flamengo foi ficando confortável com isso, conseguiram aí a virada, então aprendeu uma dura lição, né? Um tapa na cara que é merecido e eu espero que doa muito, mas que doa demais, porque de novo, isso faz parte do futebol, claro, mas é muito chato você ficar vendo isso, né? Se você quer jogar, se você quer ser campeão, jogue para vencer, não joga para ficar desrespeitando o adversário, cozinhando o jogo, porque teve gente que pagou ingresso caro para ver esse jogo e pagou para ver um jogo de futebol. As pessoas que foram até lá, é uma partida única, pagaram para ir ver um jogo de futebol, para ir ver um partidaço, não pagaram para ver o seu goleiro demorar é, é, 2 minutos para cobrar um tiro de meta, vamos ser agora mais realista, demorar 2 minutos para cobrar um tiro de meta, demorar 2 minutos para cobrar uma falta, demorar 30 segundos aí para cobrar um lateral, 30, 40 segundos para cobrar um lateral. Não é para isso que a torcida pagou caro, pagou passagem de avião, pagou hospedagem no Peru para ver esse tipo de jogo. Então, ainda bem que vocês foram punidos, tá? Porque esse tipo de coisa, ainda mais numa final de Libertadores, não cabe mais. Claro que, repito, cansaram de ganhar títulos assim, e ainda mais em cima dos brasileiros, mas ainda bem que dessa vez prevaleceu quem buscou o jogo, quem quis jogar a bola, ainda bem, porque senão ia ser muito injusto, né? Vamos ser sinceros. Flamengo em estado de graça, né? Mostrou que estava em estado de graça nessa tarde aí, tarde e noite de sábado, e esse estado de graça se confirmou no domingo com o título do Campeonato Brasileiro também, tá? Eu vou pular agora para o Campeonato Brasileiro. Falei de Libertadores aí, o Flamengo foi campeão, uma baita de uma campanha, né? Não tenho o que falar, o Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador da Libertadores, com todos os méritos, baita de um jogador, para mim, já falei aqui mais de uma vez, o Bruno Henrique para mim é o coração dessa equipe do Flamengo. Dessa vez não foi decisivo, né? Não fez o gol, aí o leão de clássicos que é o Bruno Henrique não fez o gol dele,
mas é um cara muito importante para essa equipe e eu acho que essa escolha foi muito merecida porque é um baita jogador que vem vivendo uma grande temporada, vem vivendo um grande momento. Tá aí o Gabigol, acho que foi, se eu não me engano, foi escolhido o jogador da partida, né? Também não podia ser outro, né? O cara que fez os 2 gols no final do jogo, não tem como ser outro jogador, né? Mas vamos passar agora só para finalizar, né? Vamos finalizar aqui. Tá de parabéns o Flamengo pela campanha que fez e, e mais uma vez precisa ser estudado esse time do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, porque é um momento fantástico e tem que curtir mesmo. E foi uma baita de uma festa, né? Chegou aqui no Brasil, a rodada do Brasileirão ainda não tinha começado, e a festa começou de manhã, passou pela tarde, foi até de noite, e eles devem estar fazendo festa até hoje, porque 2 títulos em menos de 24 horas, isso é inimaginável, né? Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores pudesse imaginar que isso iria acontecer, e isso aconteceu. Então, que momento, tá de parabéns. Agora é arrumar as malas e ir para o Mundial com muito respeito, tá? Eu vou deixar aqui para falar mais sobre o Mundial depois, já mais para dezembro, mas é, é natural, assim, não tem como a gente fugir muito disso, que a gente pense que o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League vão jogar a final. Às vezes não acontece, a gente imagina sempre que isso vai acontecer, porque são as 2 equipes mais fortes do torneio do Mundial, mas às vezes não acontece. Por exemplo, aqui puxo o Galo, né? O Atlético Mineiro não chegou na final, né? Foi campeão da Libertadores e não chegou na final. Um exemplo aí. Mas é natural que a gente imagine que tanto o campeão da Libertadores quanto o da Champions League vão para a final do Mundial. E se isso de fato se confirmar, é, o Liverpool tem que tomar muito cuidado, tá? É um time que também vive um estado de graça, jogando um baita do futebol, mas a gente sabe, isso não é segredo, tá? O Mundial Interclubes, para os clubes europeus, não tem tanta importância, tá? Eles, obviamente, vão para disputar, vão para vencer, mas é um título que para eles não é essencial, não é fundamental, não tem tanto peso quanto tem aqui no Brasil. E para eles é algo que é legal, é mais um título para conta, mas para eles é pouco relevante, porque o Mundial acontece em dezembro. Em dezembro está no meio da temporada europeia, então os caras estão preocupados, né, com outros torneios, com as competições nacionais, as ligas nacionais, a própria Champions League. Então tem pouca importância para eles, tá? E com isso o que eu quero dizer, eu não quero minimizar aqui o Flamengo. O que eu estou falando é cuidado, tá? O Liverpool, porque a chance de ser surpreendido pelo Flamengo é muito grande, porque o Liverpool pode estar vivendo um estado de graça e pode estar apresentando o melhor futebol da Europa. Legal. Isso é inquestionável. Mas o Flamengo está vivendo um estado de graça também e apresenta o melhor futebol do continente, né, da América do Sul e até me arrisco a dizer do continente americano inteiro. Então, muito cuidado, Liverpool. Né? Muito respeito, né? E muito respeite a bola nessa partida, porque a chance de ser surpreendido é muito grande. E o Flamengo mostrou isso, tá? Enquanto não acabar a partida, não tem título, não tem vitória. E o River Plate tomou uma dura lição com isso. Então, eu fico aqui na expectativa de uma grande partida, que por mais que o Mundial não tenha tanta importância, que o Liverpool vá lá para fazer uma grande partida, porque, cara, o Flamengo passa por momentos difíceis e na final claramente é nervoso. Eu acho que vai para esse Mundial com espírito leve, com coração leve, né, jogando para ser feliz. E eu espero que vá para essa final também sem nervosismo, jogando para ser feliz, porque tem tudo, mas absolutamente tudo para ser uma baita de uma partida, mas um partidaço mesmo. Então eu fico nessa expectativa, na ansiedade de ver esse jogo, porque a promessa é, é,
é muito grande, de um bom futebol é muito grande. Então fica a nossa expectativa. Vou pular agora pro Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo, a rodada do Flamengo, a 34ª rodada, o Flamengo já tinha feito esse jogo, foi aquele 4-4 com o Vasco. Mas se o Palmeiras não vencesse o Grêmio, o Flamengo seria campeão. E isso se confirmou. O Palmeiras perdeu do Grêmio, jogando em casa. Tá? O Grêmio sai na frente, um gol de pênalti do Cebolinha. O Palmeiras empata com lance de pênalti também, gol do Bruno Henrique. Mas o Grêmio vai lá e consegue mais um gol do PP, aliás. Que gol do PP, né? Por cobertura. Tá? O Everton saiu muito bem do gol, estava cobrindo muito bem o ângulo e o PP, que frieza, né? Faz um gol por cobertura, matou o Everton e fez um belíssimo gol e aí sacramentou, selou, né, o título do Flamengo desse ano. Tristeza para os palmeirenses, alegria para os gremistas, alegria para os flamenguistas, porque foram campeões sem entrar em campo. Então, que momento, né? Por isso que estado de graça que vive o Flamengo, que momento mágico que tem que ser curtido e que tem que ser valorizado, né? Tem que ser respeitado também, porque não tem, mais uma vez eu vou repetir aqui, vocês vão ficar cansados de me ouvir dizer isso, mas não tem como a gente não falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. E no final da temporada, quando a gente for fazer o balanço dessa temporada, a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente tem que falar, porque é, é, alguns clubes precisam olhar para o Flamengo e precisam ver que é, é, dá para fazer melhor, tá? Tem condições sim de fazer melhor e esses clubes que eu estou falando estão aí no topo da tabela, tá? Então dá para fazer melhor, tá? Outros não tem tanta grana, não tem tanto poder financeiro, mas alguns sim têm muita grana e estão gastando essa grana de forma muito errada. Então fica aí uma dura lição e espero que fique um bom exemplo, deixe um ótimo exemplo, tá? No caso aí, um deles é o Palmeiras, uma derrota em casa, assim, com possibilidade de adiar o título do Flamengo, mostra que é um time que, da forma como foi o jogo, mostra que é um time que, sabe, deixou de lado, tá? Desacreditou e simplesmente jogou pro gasto, né? Jogou para vamos jogar pro gasto. O Flamengo já é campeão e isso custou caro ao Palmeiras, custou a vice-liderança. E é o que eu falei. Essa questão de ser primeiro, segundo, terceiro, o título não está mais em disputa, mas é uma premiação em dinheiro, tá? Que tá em questão. E ser vice-campeão é a grana é muito maior do que ser terceiro colocado. Então o Palmeiras não respeitou, eu acho que não jogou com a maturidade suficiente, não respeitou não, tá? Mas eu acho que não jogou, não respeitou o torcedor no caso que esperava uma partida melhor, uma exibição melhor do Palmeiras. Mais uma exibição do Palmeiras que a gente viu um time oscilando e o Grêmio acho que soube aproveitar suas oportunidades, soube ser mais competente e uma partida que o Grêmio não tinha nada a ver, né? O Grêmio precisava vencer, precisava é, dos 3 pontos, porque a classificação para o G4 está em jogo ainda para o Grêmio, tá? Não é algo que está estabelecido, corre risco ainda. Claro que o maior risco é de perder essa quarta colocação para o Atlético Paranaense, mas se o Atlético chegar, pouco importa. Mas apesar da distância em pontuação, essa classificação ainda está em risco, tá? Porque o G4 virou G6, tá? Porque o Atlético e o Flamengo estão lá, mas ainda está em risco, então precisava vencer, precisava dos 3 pontos para se garantir, né, nesse G6 agora, né, com o Atlético Paranaense. Esse G6 aí era necessário que o Grêmio vencesse para conseguir é, é, ter a certeza, né, cada vez mais ter a certeza de que vai se classificar para pegar essa vaga direta aí para Libertadores. E para o Palmeiras mais uma vez custou caro, né? Essa derrota aí não tem muito o que dizer, né? Eu tô aqui tentando encontrar as palavras, mas espero que esse exemplo deixado pelo Flamengo que seja uma lição que
o Palmeiras saiba assimilar muito bem, de uma forma muito positiva, porque terminar essa temporada na terceira, ou muito difícil, muito improvável, mas ou até numa quarta posição, assim, e eu nem sei se matematicamente é possível, tá? Mas seria o pior dos cenários e seria, para mim, não terminar como vice-colocado já é um fracasso para o Palmeiras, tá? Todo respeito ao time do Santos, mas já é um fracasso essa terceira colocação do Palmeiras. Então fica aí, espero que seja um ótimo exemplo, um time que claramente desanimou, porque o título já não está mais em disputa, mas a vice-colocação, repito, é uma premiação em dinheiro para um time que já mostrou aí as contas públicas, já mostrou que está com um déficit aí milionário, uma grana que viria muito bem para cobrir aí esse déficit que tem o Palmeiras, tá? Então, para o torcedor, eu acho que só cabe a lamentação, né? Porque havia, sempre tem muita expectativa, é, é, todo início de ano do Palmeiras, e quem correspondeu às expectativas esse ano foi o Flamengo, né? Só faltou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão e a Libertadores, quase uma tríplice coroa. E esse é o sonho de todo palmeirense no começo da temporada, né? Até pelos investimentos que faz, de sempre é, é, disputar as suas competições, sonhar com a tríplice coroa, e isso nunca se confirma. E esse ano nenhum título, né? Nenhum, nem estadual, nem Copa do Brasil, nem Libertadores e nem Campeonato Brasileiro. Então, um ano que para mim já é ruim, já não é, já foi ruim do Palmeiras, um planejamento que mais uma vez foi muito mal feito. E se não terminar essa vice-colocação, nessa segunda posição do campeonato, para mim, uma campanha catastrófica do Palmeiras. Já é catastrófico e pode ficar ainda pior, já está pior porque já é o terceiro colocado, tá? Falar agora de Santos rapidamente. Santos não tem nada com isso, né? Se o Palmeiras não quer fazer a sua parte, o Santos segue fazendo a sua parte e segue. É impressionante, né? O Santos segue ignorando, né, os problemas, as crises internas, a crise política que tem e goleia o Cruzeiro por 4-1, cara. Que momento do Santos, tá? Eu acho que tem que ser muito valorizado e isso tem que ser colocado em pauta também. E a gente tem que falar sobre Santos também, porque é algo surreal, cara. É surreal. O clima político do Santos, os bastidores do Santos é algo, uma bagunça generalizada. E quando você vê o time dentro de campo, é algo totalmente diferente. Assim, é inacreditável você ver o Santos. Assim, são dois contrapontos, é um paradoxo que impressiona, cara. Você fica abismado com o que acontece, né? E aí a gente vê de novo gol do Marinho, gol do Sacha, gol do Soteldo, e aí o Diego Pituca aí também fez o gol, né, nessa goleada. Mas é, o Santos que sofreu muito aí com os jogadores que colocavam a bola para a rede, né? Teve alguns artilheiros em alguns momentos desse ano, Jean Mota, né? O Carlos Sanches teve uma fase goleadora, mas ninguém nunca conseguiu se estabelecer. E agora o Santos parece que se encontra aí na imagem do Marinho, do Soteldo e do Eduardo Sacha. Então, muito positivo. Acho que esse final de temporada do Santos é muito positivo e o Santos tem que jogar para ser vice-campeão. Precisa disso, porque financeiramente é um clube que não está muito bem. Já teve problemas de pagamento de salário esse ano, inclusive com o Sampaoli, que gerou aí um bafafá, porque ele mandou um e-mail para o presidente cobrando aí o que estava devendo. E é uma grana que será muito bem-vinda, uma grana muito importante que talvez, mas talvez lá no fundo, num futuro muito distante, numa possibilidade muito remota, uma grana que pode ajudar a trazer os reforços que o Sampaoli quer para ficar nesse time. Eu acho improvável, tá? A manutenção do Sampaoli no Santos eu acho muito, mas muito, mas muito improvável, porque ele nem conversa com o presidente. E o cara que conversa com o presidente, com o Sampaoli, o Paulo Autuori, ele vai sair, já falou que vai sair no ano que vem. Então, quem que vai conversar? Quem que vai fazer essa ponte entre o Sampaoli e o presidente Pérez? A gente não sabe, né? Então, por isso que eu acho essa renovação muito remota, mas essa vice-liderança pode
trazer uma grana aí para o Santos para ajudar esse time do Santos a contratar um ou dois reforços, talvez, que o São Paulo queira, que sejam suficientes para o São Paulo permanecer no Santos. Então fica a expectativa, espero que siga nessa pegada, né, acreditando todas as partidas, jogando para ser campeão. Não tem mais como ser campeão, mas jogando para ser campeão, porque a vice-liderança vale demais. E para um time como o Santos, que vive aí esse clima político intenso, né, que tem esses problemas aí de relacionamento entre treinador e presidente, que tem aí limitações financeiras, essa segunda colocação é para trazer muita moral e traz, obviamente, uma grana muito importante para o planejamento do Santos para o ano que vem. Acho difícil, né, que o Santos consiga se planejar bem para o ano que vem, porque o clima político, quando o campeonato acabar, não vai ter mais futebol, vai ter só bastidores, vai ter só politicagem. E aí, é, Deus lá sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente só pode esperar pelo melhor, porque é um time que dentro de campo é impressionante o que faz o Santos, e a gente só tem que aplaudir, a gente só tem que ficar contente com o que a gente vê, porque olha, é inacreditável o que faz esse time do Santos. Tá de parabéns os jogadores e o Sampaoli por deixarem de lado, conseguirem deixar de lado tudo de ruim que está acontecendo ali atrás, atrás das cortinas. Aqui na frente das cortinas, no palco, a gente dá o nosso show, mas lá atrás está uma bagunça. E ó, quando a gente sobe no tablado, a gente dá show. Então, parabéns ao Santos mais uma vez. O Grêmio, eu já falei, é o quarto colocado, venceu do Palmeiras. Precisava desses 3 pontos para ficar mais tranquilo, né? Nesse G6 agora, né? Com o título do Flamengo virou G6. O Atlético Paranaense é o quinto colocado, que é a sua fatia do bolo, mesmo já não tendo pretensões nenhuma, né? Não tendo ambição nenhuma nesse campeonato. É impressionante como jogar solto, como jogar sem responsabilidades faz bem às vezes. E o Atlético mostra isso. E o Eduardo Barros, né, o técnico do Atlético, me parece que vai permanecer porque mais uma vitória para conta dele e, e eu acho que está num momento muito importante. E eu já falei mais de uma vez aqui de conseguir pegar um time que já está classificado para uma Libertadores e que agora joga sem responsabilidade nenhuma. Ele tem tempo para fazer o trabalho dele, sabe, de ganhar os jogadores, de tentar ou manter a filosofia do Thiago Nunes ou colocar a sua própria filosofia. Tá tendo esse tempo, esse final de temporada, esses jogos que são muito importantes. Então, o Atlético, muito legal o trabalho que vem fazendo o Atlético, é o que eu já falei. Se não tem dinheiro, olhe para o Atlético Paranaense, porque tem como fazer diferente, né? Tem como brigar contra os grandes clubes aí, os clubes que têm muita grana, tem como brigar de igual para igual e o Atlético mostra isso. Então é só olhar para o Atlético com mais carinho, porque dá sim e é possível. E o Atlético venceu o Atlético Mineiro fora de casa, um gol do Vitinho, um golaço, muito longe e mais 3 pontos para a conta do Atlético, que quer de novo, que é a sua fatia do bolo aí no topo da tabela, né? É uma grana que é importante, cara. É uma grana. Quanto mais alto na tabela você tiver, mais grana você vai ganhar e é uma grana importante para o Atlético, sem dúvida nenhuma. Tá, o sexto colocado é o São Paulo. São Paulo, uma rodada, não digo negativa, mas uma rodada ruim, né, na minha opinião, para o São Paulo. Empatou com o Ceará 1-1, o jogo foi no Castelão. O jogo jogar lá era sempre muito difícil, mas ruim porque o São Paulo saiu na frente, tá? Não conseguiu segurar a vitória e acabou tomando, né? O gol foi do Vitor Bueno e acabou tomando um gol do Bachola, né? O jogador do Ceará acabou sendo surpreendido, tomou um empate e os 3 pontos viraram um ponto, né? Então por isso que, e ainda mais que é um time que está lá embaixo na tabela, que está brigando para fugir da zona do rebaixamento, você sai na frente, era uma vitória que precisava acontecer. Eram aqueles 3 pontos que precisavam acontecer para você garantir e assegurar essa classificação direta para a Libertadores. Tá? Não aconteceu, São Paulo ainda
esse G6 para o São Paulo ainda está em jogo, não está seguro, tá? Precisa seguir firme, seguir forte, pensando, focado nesse objetivo, porque não tem nada assegurado, tá? E pensar em sétimo e oitavo colocação para o São Paulo não é bom, tá? Porque, primeiro, já está numa classificação, na zona de classificação direta. E segundo, que esse ano o São Paulo disputou a pré-Libertadores e não conseguiu continuar. Então, é muito importante pensar em G6. Aí eu estou falando de G6 porque o Atlético e o, e o Flamengo estão ali no topo, então o G4 virou G6, tá? Por isso que eu estou falando de G6 agora. Mas se o Atlético eventualmente cair, sair desse G6, vira G5, o G4 vira G5, porque o Flamengo já é o primeiro. Então, por isso que eu estou falando G6 agora, só isso. Mas o São Paulo precisa manter o foco nesse objetivo, precisa sim buscar esse G6, é necessário, porque esse ano disputou pré-Libertadores e não deu certo. Então, precisa focar, precisa ir direto, porque senão é aquela pressão, tem que disputar aquele mata-mata para chegar na fase de grupos, e isso nunca é bom, tá? Ainda mais para o São Paulo que vive um clima difícil, com a torcida pegando no pé, cobrando a Libertadores de novo, então precisa focar e não pode perder pontos nesse tipo de partida contra o time que está lá embaixo. Tudo bem, era na casa deles, mas se você tivesse saído atrás e empatado é uma coisa. Agora você sai na frente e toma empate, aí é outra coisa, tá? Então fica aí é, um empate que não foi legal e para mim um resultado negativo pelas circunstâncias que foram, pelas circunstâncias que como com a partida se desenhou, né? Pelas circunstâncias do jogo. Tá, o sétimo colocado é o Internacional, empatou com o Fortaleza, bela partida, tá? 2-2. O Internacional jogava no Beira-Rio e olha, quase saiu derrotado, hein? O Fortaleza do Rogério Ceni quase surpreendeu esse Internacional. Tá? O Fortaleza sai na frente, o Internacional empata, aí o Fortaleza faz mais um, o Internacional empata de novo e o Fortaleza teve um pênalti, tá, para tentar sair vencedor, mas o Marcelo Lomba foi gigante, tá, defendeu no limite ali no cantinho, foi muito bem no lance e defendeu os gols, dois do Paulo Guerreiro do Internacional, o Fortaleza fez gol com Oswaldo e Coutinho e terminou por isso mesmo, 2-2, um resultado muito bom para o Internacional pelo que foi o jogo, porque o Fortaleza teve um pênalti, ó, poderia ter saído derrotado e claro que jogando em casa nunca é bom, tá? Empatar, ainda mais para um time como o Internacional que está sonhando com a classificação direta para a Libertadores, é um resultado muito negativo. Mas pelas circunstâncias do jogo, é, olha, tem que dar uma respirada, tem que agradecer o Marcelo Lomba e que eu falei para o São Paulo vale para o Internacional, tem que focar, cara, porque é uma partida em casa, você não pode deixar de fazer os 3 pontos, você precisa dos 3 pontos. Se você quer chegar lá, não adianta ficar empatando em casa, tem que vencer. Vencer é muito importante. Todo respeito ao Fortaleza, mas Fortaleza eu acho que matematicamente dá para chegar aí nessa pré-Libertadores, mas você precisa vencer. É obrigatório vencer esse tipo de partida, principalmente jogando no Beira-Rio. O Internacional que sempre foi muito forte jogando no Beira-Rio, pelo menos com o Odair Hellmann, sempre foi muito forte lá. E agora dá essas osciladas. É um time que chegou a ter uma das melhores, se não a melhor defesa do campeonato, na minha opinião, e agora também tomando muito gol. Então, são coisas positivas, né? Infelizmente, o Zé Ricardo não vem conseguindo dar uma liga para esse time. Claro que eu acho que não é só culpa dele, né? Teve a questão da eliminação, da derrota, né? Na final da Copa do Brasil. Isso dá um desânimo muito grande. E agora fazer esse final de temporada, sabe? Pensando em prêmio de compensação sendo só a Libertadores, dá um desânimo muito grande, mas os jogadores precisam ter esse foco, precisam ter esse comprometimento, porque dá para chegar no São Paulo, são só 3 pontos, então cara, tem que jogar a vida, tem que jogar como se fosse uma final todo jogo, porque é uma classificação direta na Libertadores que está em jogo. Tá? Então
precisa ter esse foco, não pode deixar esses 3 pontos escaparem. O Corinthians é o 8º colocado, 1 ponto apenas atrás do Internacional. O Corinthians perdeu, tá? Perdeu a partida contra o Botafogo no Engenhão, gol do Diego Souza, tá? Uma partida de 1 gol só. E é o que eu falei para o São Paulo, para o Internacional, vale também para o Corinthians, tá? O Corinthians viveu, e eu tinha falado aqui, se não sei se foi no podcast passado, mas no último podcast que eu falei de Corinthians, tá? O Corinthians teve aí, quando teve a troca de comandante, troca de treinador, saiu o Carille, entrou o Diego Coelho, teve aquela súbita melhora, aquele ímpeto, né? Parecia que o Corinthians ia melhorar, mas fica claro agora, depois de mais uma rodada, fica claro que o Corinthians teve aquele choque de realidade, né? Aquela mudança de treinador, mudança de estilo de jogo, sempre dá aquele choque de realidade, os jogadores entregam um pouco a mais, mas a gente já viu isso em mais de um clube esse ano que essa troca de comando é uma solução paliativa, né? Dura por pouco tempo. Tá? Aí o Corinthians vem mostrando que é mais um time vítima dessa mudança de treinador e que toda aquela fase, aquela putz, mudou, o Coelho tem uma visão de jogo muito legal e que não sei o que, papapá, não deu certo, tá? Não deu certo, teve só aquela mudança repentina, olha, mudança de visão, de cultura, e agora começa a cair de rendimento de novo. Então, mais uma vez, mostra para todo mundo que trocar de treinador é uma solução temporária. E o Corinthians é mais uma vítima disso. A vaga na Libertadores tá sim em jogo, essa vaga para o G8 tá sim em risco, tá? Não tá assegurado, não tem nada garantido, ainda mais, né, com esses resultados recentes que a gente vê que o Corinthians perdeu o fôlego, né? Aquela mudança de comando que parecia ser benéfica e parecia que ia trazer, né, um novo gás para esse time, não aconteceu, tá? E uma derrota agora que muito ruim, tá? Muito ruim porque claro, é uma partida fora de casa, mas tá embolado ali, né? Essa classificação para Libertadores está embolado e você não pontuar nesse momento do campeonato é muito complicado, porque quem vem pleiteando essa vaga aí do Corinthians é o Goiás, né? É o Vasco da Gama também, o Bahia também, mas o Bahia vive um momento horroroso, um momento muito difícil. O Goiás também não vive um bom momento, mas venceu aí essa uma partida muito difícil contra o próprio Bahia, foi 4-3 a partida e partida de muitos gols. Que partidaço que foi, né, aliás. Mas tá aí, cara, tá pleiteando essa vaga e tá perto. São só 4 pontos. Então o Corinthians não pode, não pode dar essa chance ao azar, tá? Eu sei que é difícil, teve uma troca aí de comando técnico, uma troca de visão. O Corinthians já não tá, e o presidente do Corinthians já falou isso, alguns jogadores não estão entregando aquilo que podem. Se quer sair de férias, já avisa, porque se vai ficar para jogar pro gasto, é melhor nem estar aqui. Então esse é um problema que o presidente falou isso e realmente parece que está acontecendo, tá? Alguns jogadores já estão com a cabeça nas férias, ou outros estão com a cabeça no Thiago Nunes, tá? Porque eles vêm falando isso em entrevista. Nossa, não vejo a hora do Thiago Nunes chegar e cara que tem uma baita visão. Duas coisas negativas, né? Já falei também sobre isso. É, primeiro que são jogadores que estão esperando o Thiago Nunes. Então, é, é, já estão pensando no ano que vem, não estão pensando no aqui e agora com o Diego Coelho. E outra coisa é que tira a moral do Diego Coelho, tira a animação do próprio Diego Coelho, né? Pô, eu tô treinando os caras estão pensando no Thiago Nunes, o cara que nem tá aqui. Então são coisas negativas. O Corinthians precisa fechar e precisa focar nessa classificação para a Libertadores porque tá em risco, cara. Não tem nada garantido. Tá? Nono colocado é o Goiás, eu falei, é o principal aí, time que pode pleitear essa vaga para o Corinthians nesse momento, tá? Porque já tá logo abaixo, são só 4 pontos. E que vitória para cima do Bahia, em 4-3, jogaço, muitos gols.
O Bahia, eu acho que já não vai dar mais, tá? Porque a fase é ruim e o Bahia não consegue uma vitória. É impressionante. Tenta, tenta, tenta. Essa vitória não vem e mais uma vez ela não aconteceu. Então eu acho que o Bahia para esse ano pensar em Libertadores infelizmente não vai dar porque a fase é ruim e as coisas infelizmente não vêm acontecendo, tá? O Vasco da Gama também pleiteia essa vaga, mas um pouquinho distante. Fortaleza também, eu acho que tem condição matemática de chegar no G8, mas aí já é uma pontuação, uma distância de pontuação mais considerável, mas tudo é possível. Tem que acreditar até a última rodada, tá? Só para finalizar, ali embaixo, né, da tabela, Cruzeiro, primeiro time fora da zona do rebaixamento, foi goleado aí pelo time do Santos. O Fluminense joga hoje, é o primeiro time aí no Z4, joga contra o CSA, uma partida que é fundamental para as duas equipes. E Cruzeiro se vencer, o Fluminense se vencer empurra o Cruzeiro para baixo, hein? Então é uma partida que vale muito, é a partida que vai acontecer hoje. A Chapecoense, respirando por aparelhos, venceu o Avaí na ressacada, gol do Everaldo, né? Mas muito difícil também a situação da Chape, mas segue acreditando. Eu acho que tem que acreditar, tem que fazer a sua parte. E aliás, vive um momento um pouco melhor que o CSA Chapecoense nesse momento, tá? Então, tá acreditando, eu acho que tem que acreditar, tá muito difícil, a distância em pontuação é muito grande, mas enquanto tiver possibilidade, eu acho que tem que jogar para vencer, tem que jogar acreditando, porque é, tudo é possível, né? Quando a fase é ruim, a fase é ruim. Então é muito complicado, né? Difícil, tá? Tá embolado. Se no topo da tabela já está definido, o que está a disputa aí é Libertadores e vice-liderança, ali embaixo não tem nada assegurado, tá? Pelo menos três times aí já estão numa situação. O Avaí já está rebaixado, dois times aí estão numa situação muito difícil, né, que é a Chape e o CSA, e aí fica essa uma vaga sobrando, que tem muita gente aí com a pontuação muito próxima, né? O Fluminense, o Cruzeiro tá um ponto à frente, o Ceará tá um ponto à frente do Cruzeiro, o Botafogo tá 2 pontos do Ceará, então tá muito próximo ali. Essa 17ª colocação vai ser disputada até o final, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, galera. Hoje vai ter essa partida aí entre CSA e Fluminense. Amanhã eu volto para comentar porque é uma partida que pode empurrar o Cruzeiro de novo para a zona do rebaixamento. Que momento difícil que vivem esses clubes. E mais uma vez eu tenho que finalizar esse podcast agora, mais uma vez, parabenizando ao Flamengo. Tá? 2 títulos de muita relevância: o campeão brasileiro, o campeão das Américas. Então, parabéns ao Flamengo, torcedor flamenguista. Curte esse momento porque é um momento absolutamente mágico e sensacional. E olho no Mundial, tá? Olho no Mundial porque é, se não tomar cuidado o Liverpool, de novo, tá? A gente obviamente sempre pensa, né, em sul-americanos e europeus se enfrentando na final. E se isso acontecer, se o Liverpool não tomar cuidado, pode ser surpreendido e pode ser surpreendido de uma forma considerável, importante, tá? Porque o time do Flamengo não joga para fazer um gol e se defender, como normalmente acontece com os brasileiros da Libertadores, no Mundial. O Flamengo, se fizer um gol, vai continuar buscando o segundo, e o terceiro, e o quarto. Então, não estou falando aqui que vai golear o Liverpool, claro, mas é, tem que tomar cuidado, tem que respeitar o Flamengo, tem que respeitar a bola, porque a expectativa, obviamente, é de um baita de uma partida. Então, ansiedade, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Primeiro, os dois precisam chegar na final do Mundial, claro. Então, vamos acompanhar e, cara, curte esse momento porque é um estado de graça fantástico, tá certo? Galera, valeu pela atenção. Desejo a todos aí uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã.